Prezados irmãos, irmãs, amigos, amigas, já inscritos e ainda não inscritos no nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Desejamos que Deus te abençoe e fale ao seu coração. Hoje pensaremos aqui, meditaremos nesse nosso momento semanal aqui de meditação na Palavra de Deus, a respeito do tema a que nos propomos. Que Deus não olha para números, Deus olha para o indivíduo. Deus não trata com números, Deus trata com indivíduos. É um paradoxo, na verdade, fazer essa afirmação, e é difícil até de entender isso, a simplicidade que é essa maneira de Deus trabalhar, o plano de salvação de Deus. Por que é paradoxo? Por que é difícil entendermos isso, compreendermos isso, não sermos levados por essa enxurrada, por esse movimento, por essa enxurrada que nos leva a acreditar que Deus está no movimento. Porque vivemos numa era, em dias, em que os números predominam. Não é? Em tudo, hoje, nós temos números, os números são e devem ser considerados, né? A começar pelos dias que nós estamos vivendo, pela era tecnológica, né? Dias tecnológicos. Para quem, se você entende um pouquinho de tecnologia, ou pelo menos já ouviu falar de tecnologia, você sabe que toda a linguagem de computador ela é baseada em número. Não é? A linguagem binária ela é número, é uma combinação de números. Né? Eu não sou da área de informática e, portanto, não entendo como é que é feito isso, mas eu sei que é baseado numa combinação de números. Se você pesquisar um pouquinho em que é baseada a linguagem, os princípios da computação, são números. Então, tudo é baseado em números. E hoje, tudo o que chama a atenção das pessoas é número, né? Tanto números que se referem a dinheiro, quantidade de dinheiro, os status são baseados em números, o saldo bancário, né? Se a pessoa tem uma vida confortável ou não, é porque ela tem uma grande soma de dinheiro, números, né? Quantidade de números. Se ela tem aqui nas redes sociais um grande número de seguidores, né? Nas mais diversas redes sociais que se tornam depois, são chamados digital influencers. São os digitais influencers por quê? Né? São pessoas influentes aqui no meio digital, nas redes sociais, porque tem um grande número de seguidores, né? Tem multidões de seguidores, tem centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de seguidores, né? De views, de visualizações, postagens, enfim, tudo gira em torno de números. Então é comum que a gente pense então, se eu vou me dedicar, se eu vou escolher uma fé, né? Vamos dizer assim, uma linha de fé, uma linha religiosa, eu vou olhar para onde tem mais pessoas seguindo, onde tem mais seguidores, né? Onde tiver mais seguidores, onde tiver mais pessoas, os maiores movimentos, é aí que Deus está. Pois é, mas isso aí nesse ponto é um engano. Nesse ponto é um engano, porque se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que Deus nunca trabalhou com as grandes multidões. Jesus, quando esteve aqui, ele atendia as grandes multidões. E você já deve ter ouvido aqui no canal, nós falamos a respeito disso, mas quando ele sentava para abrir as grandezas do reino e para mostrar o caminho, o plano de salvação, para revelar-se como Deus, né? Ele nunca fez isso para a multidão. Ele fez isso para uma pessoa, para no máximo ali os seus discípulos,
aqueles poucos discípulos que estavam com ele ali no seu dia a dia. Quando ele explicava as parábolas, ele não explicava para as multidões, ele explicava para os poucos que estavam ali com ele, né? Então, essa é a maneira de Deus trabalhar. E se você for pegar lá no Velho Testamento, desde Gênesis, você vai ver que Deus sempre trabalhou com poucos. Noé e sua família, Abraão e sua família, Josué e Calebe somente entraram ali na Terra Prometida. Deus falou somente com Moisés, né? E tirou um povo ali do Egito. E por aí vai, né? Deus trabalhou somente com Sansão e tantos outros personagens bíblicos, com Daniel, tantos jovens que foram ali para a Babilônia. Deus trabalhou com Sadraque, Mesaque e Abednego, eram apenas 3. E depois também trabalhou com Daniel, né? Então Deus sempre trabalhou com poucos, com pessoas eleitas, selecionadas. Deus nunca trabalhou com grandes movimentos. E a gente sabe, né? A gente sabe que as pessoas se sentem confiantes quando estão em grandes movimentos. Então, pensam de forma no seu senso comum, sem olhar para a visão espiritual, pensam que se elas estão em grandes multidões, então elas estarão mais seguras. Além destas citações que fizemos aqui, que você mesma pode examinar na sua Bíblia, eu gostaria de trazer aqui, já concluindo a nossa meditação, apenas uma boa provocação para que você, meu irmão, minha irmã, que possa estar com essa dúvida ainda, possa estudar mais a Bíblia, buscar conhecimento da palavra, né? E procurar conhecer também o plano de salvação de Deus para esses dias, sobre o qual nós falamos aqui, inclusive a respeito da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, aqui no nosso canal, em uma série de vídeos onde nós tratamos a respeito desse assunto, uma série que está ali nas playlists, classificado como Você Crê na Bíblia. Se você acessar esta série ali, você vai conhecer toda a trajetória do plano de salvação de Deus para as nossas vidas, e você vai poder comparar, conferir, inclusive, essa maneira de Deus trabalhar, que Deus não trabalha com multidões, com grandes movimentos. Deus permite que haja um grande movimento, mas o trabalho de Deus é com o indivíduo. A segurança, a minha segurança, a sua segurança como cristão, como cristã, deve ser como indivíduo, você e Deus, na sua experiência pessoal com Deus. E sabe por quê? O salmista Davi tinha muita clareza a respeito disso quando ele escreveu o Salmo 91. Vamos ler o versículo 4 para nós já concluirmos aqui a nossa meditação? O versículo 4 não, está aqui no versículo 7. Ele vai falando, né, a respeito daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, versículo 1 do capítulo 91, né, do Salmo 91, e aqui no versículo 7, ele diz assim: 1000 cairão ao teu lado. 1000 é bastante gente, não é? Poderia dizer quase uma multidão. 1000 poderão cair ao teu lado, né? 1000 cairão ao teu lado. 10.000, 10 vezes 1000, 10.000, uma outra multidão à tua direita. Então as multidões caem, são levadas por enganos, por escândalos, por algo que não se esperava. Multidões caem, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo permanece. Veja, então 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, a você, indivíduo que tem confiado, que tem habitado no esconderijo do Altíssimo, que tem se sustentado, tem se guardado, tem se protegido nesse esconderijo que é a palavra de Deus. Então as multidões
vem pelos movimentos, pelas sensações, mas o indivíduo que se esconde no esconderijo do Altíssimo, que se firma na palavra, esse não cai. Cai multidão daqui, cai multidão dali, desvia-se, perde-se, mas o indivíduo seguro, que tem a revelação de qual é o plano de salvação de Deus para a sua vida, que confia nesse plano e que segue esse plano dentro deste caminho provido por Deus, sobre o qual falamos nessa série disponível ali nas playlists. Você crê na Bíblia? Esse não cai, esse permanece. E o nosso desejo é que você seja um destes, uma destas, que toma conhecimento desse plano individual de salvação de Deus e permanece firme e herdará o reino dos céus. Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade, o Senhor nos permitindo. Desejando falar conosco, abaixo de todos os nossos vídeos tem o link, basta clicar e você vai ter a oportunidade de falar conosco. Um abraço, Deus continue te abençoando e até breve.